gente vai começar, então, a falar sobre, obviamente, aí as proteínas, tá? Tá vendo meu texto, né? Sim. Então, tá bom. Quando a gente fala de proteínas, ela é uma das substâncias orgânicas. Repara que há 3 aulas atrás, eu passei para vocês o material que se tratava de água e sais minerais. Essas são 2 substâncias que a gente chama de substâncias inorgânicas. Inclusive, tinha uma atividade, a primeira atividade que eu passei para vocês. A água eram, se eu não me engano, 14 questões de múltipla escolha, de teste, e eu tinha uma tabela que eu pedi para vocês para descrever a função para que servia alguns sais minerais, tá? Na nossa segunda aula, eu comecei aí o que a gente chama de substâncias orgânicas, que aí começou com os carboidratos, com os açúcares e finalizou com os lipídios, tá? Então foi a penúltima aula aí nossa, foi sobre carboidratos e lipídios. E a semana passada, que nós deveríamos ter visto isso, mas em detrimento aí da proibição da utilização do Zoom, nós não conseguimos, mesmo porque eu marquei a nossa aula para quarta-feira, né? A gente vai retomar esse conteúdo, retomar não, iniciar, porque não foi dado, né? Referente aí às proteínas. Então, as proteínas, elas estão em grande quantidade no nosso corpo, é uma estrutura altamente necessária e, principalmente, bastante solicitada. A gente vai ver no final dessa meu resumo que eu passei para vocês, que a gente tem lá o que a gente chama de as funções das proteínas, que vocês verão lá, vão ter acesso aí a uma quantidade gigantesca. Então, mediante as proteínas, eu tenho algumas características, obviamente, padrões desse cara. É um composto de alto peso molecular, ele pesa bastante, tá? É formado pela união de, olha essa palavra aqui, aminoácidos. Então, aminoácidos, ele vai representar uma fórmula, que eu já vou esquematizar para vocês qual é, tá? Então, um conjunto de aminoácidos, um conjunto de pequenas estruturas, eu formo o que a gente chama de uma proteína. Então, uma proteína nada mais é do que a união de aminoácidos. De quantos? Vai variar, de 2 até, obviamente, dependendo da estrutura atômica e a estrutura aí dessa proteína, tá? Ela representa cerca de 50 a 80% do peso molecular. Ah, professor, se eu pesar uma célula, o que eu falo de proteína equivale quase metade do valor dela, metade do peso dela. Justamente eu mencionei lá em cima o alto peso molecular, tá? No caso dos aminoácidos propriamente ditos, esse carinha que a gente vai mencionar agora. Eles formam a estrutura básica das proteínas. É um conjunto de aminoácidos que vai formar uma proteína. Importante para o crescimento e desenvolvimento e reparo dos músculos. Olha que eu tenho aí importante muscular desse tipo de substância, no caso de substância orgânica, que é a proteína. Participa na produção. Essas proteínas, esses aminoácidos, produzem 50.000 proteínas diferentes no nosso corpo e produzem cerca de 15.000 enzimas. O que são enzimas? Enzimas são substâncias que vão acelerar alguns processos. Por exemplo, enzimas digestórias. Ele faz com que a digestão ela seja executada de uma forma mais rápida, tá? Então, essas enzimas, elas são ativadas. Então, perceba que os aminoácidos promovem a produção das proteínas e também de enzimas. Claro que as proteínas de uma quantidade maior, tá? Influenciam no humor, na concentração, agressividade, atenção e sono. Às vezes o aluno está muito sonolento, não consegue prestar atenção na aula, está irritado, está, obviamente, sonolento, agressivo. Faz-se uma análise e vê a ausência, a não presença de algumas proteínas importantes. Então, é necessário que a gente tenha, sempre menciono isso para vocês, uma alimentação balanceada, para que a gente consiga, obviamente, ter todos os nutrientes aí necessários, tá? Os aminoácidos isolados, quebrados, sozinhos, é claro que eles são mais fáceis para serem absorvidos. Gente, é isso que o nosso sistema digestório faz. Você pega o alimento, você tritura o alimento em partes menores,
para que, obviamente, esse alimento possa ser absorvido. Então, por exemplo, você comeu uma soja, você comeu um pedaço de carne, que são substâncias, alimentos ricos em proteína. Essa nossa mastigação e a nossa digestão, ela vai pegar essa proteína e ela vai quebrar essa proteína em partes pequenas, em pequenos compartimentos, que eu chamo de aminoácido. E esse aminoácido sozinho, é óbvio, gente, ele é menor, ele é mais fácil para que ele seja absorvido. Beleza? Então, essa é a ação, obviamente, dos aminoácidos. Quero que você analisa essa imagem aqui para mim, por gentileza. Aqui, só um minutinho. Aqui eu tenho dois aminoácidos. Olha na tela, por favor, gente. Esse carinha aqui, ó, que eu estou circundando. Esse cara, isso aqui é um aminoácido. Isso aqui é outro aminoácido. E aqui embaixo é uma proteína. Calma, vamos devagar. Muito bem. Para que eu tenha um aminoácido, eu vou ter sempre, amados, essa estrutura aqui inicial. H, H e N. Essa estrutura inicial chama-se amina. HHN ou H2N. Ele está sempre no começo do meu aminoácido. Isso caracteriza um grupo funcional na química orgânica. Vocês não estudaram ainda, mas vai ter que memorizar que esse carinha aqui na frente, HHN, se refere ao que a gente chama de grupo amina. Depois eu tenho um carbono normal, tenho um hidrogênio normal e eu tenho um R aqui em cima. Pô, professor, mas eu procurei a tabela periódica inteira, eu não acho esse átomo R. Eu só acho o átomo Ra, só R não tem. Será que o senhor não esqueceu o A? Não, amados, eu não esqueci. Esse R não significa nenhum átomo. Esse R significa radical. O que seria o radical? Significa que aqui para cima tem um monte de elemento químico que para mim agora não importa quais sejam esses elementos químicos. É esse radical que vai diferenciar um aminoácido do outro, porque todos têm um grupo amina no começo, tem um carbono no intermediário, tem um hidrogênio aqui, esse R é o que vai diferenciar, que é o radical. Significa que aí para cima vai ter uma quantidade extrema de elementos químicos que para nós agora não significa, não importa qual seja. Muito bem. E aqui para o final, repara o que eu tenho aqui. Eu tenho um carbono, uma dupla O, uma ligação simples e um OH. Então eu tenho carbono, dupla O, OH. Esse cara, a união desses átomos aqui, C dupla O, OH, ele recebe também um outro nome no grupo funcional que a gente chama de carboxila ou ácido carboxílico. Ou ácido carboxílico. Então, isso significa que esse meu aminoácido, ele é composto por uma amina inicial, por um radical e por um grupo final chamado grupo carboxila ou ácido carboxílico. Isso aqui é um aminoácido. Olha esse aqui, também é um aminoácido. Repara a amina inicial, repara o radical, repara o grupo carboxila final. Então, estes são dois aminoácidos. São iguais, professor? Não consigo te dizer agora. Por quê? Porque eu precisava saber quais são os elementos químicos que estão no radical de cada um para te mencionar se eles são iguais ou não. Mas agora, não é isso que eu quero mencionar. Eu quero mencionar que eu tenho dois aminoácidos isolados. E agora esses caras, eles vão se ligar, eles vão se unir, eles vão fazer a produção de uma proteína. Então, quando eu ligo aminoácidos, eu formo uma proteína. Esse tipo de ligação, está o nome dele aqui, ó, chamada de ligação peptídica. Ligação peptídica. O que é a ligação peptídica? É a união de aminoácidos que vai irá formar uma proteína. Como que esses aminoácidos vão ligar? Perceba, é sempre assim. Fala? É sempre assim.
Como que eu faço a ligação desse cara? Eu faço dessa forma. Eu pego o ácido carboxílico de um aminoácido e eu junto com o grupo amina do outro. Lembra que eu mencionei agora há pouco? Todo aminoácido tem amina inicial, ácido carboxílico final. Amina inicial, ácido carboxílico final. Então, o que, que vai acontecer aqui? Eu vou pegar o OH do ácido carboxílico e eu vou somar, olha o sinal de mais aqui, com um H do grupo amina. OH vai formar o quê? Vai formar água. Então, esses elementos químicos, esses dois átomos, mais esse átomo, eles se juntam, por isso que formou mais. E aí eu vou pegar esse carbono e vou ligar direto com ele. É como se esses elementos químicos não tivessem mais aí, eles tivessem saído. E aí, olha o que aconteceu aqui. Ele gruda, ele se junta. O OH saiu, o H saiu e o carbono liga-se direto com o N, formando isso aqui. E aí, eu libero sempre, ó, liberação de água. Então, o que eu posso entender com essa situação? Que aqui agora, nesse composto formado, ele já é uma proteína. Por que ele é uma proteína? Porque ele é formado pela união de aminoácidos. Quantos? 2 ou mais. Tem um aminoácido aqui, tem um aminoácido aqui. Eles se juntaram. Toda vez que ele se junta, eu perco o H do ácido carboxílico e eu perco um H do amina. Se juntam, forma uma água. E aí ocorre, restabelece a ligação desse carbono com esse nitrogênio. Então, aqui nesse composto grande, agora eu tenho o que a gente chama de uma proteína. Essa proteína, obviamente aqui, ela é formada pela união de 2 aminoácidos. Agora, gente, presta atenção numa coisa e é isso que eu quero que você entenda. Toda proteína, presta atenção, ela vai ter sempre, isso é sempre. O que é isso aqui? É um grupo amina. Então, ele vai ter sempre um grupo amina inicial. E ele vai ter sempre um grupo ácido carboxílico final. Sempre. Professor, se eu juntar 100 aminoácidos, não tem problema. Ele vai ter sempre uma amina inicial e sempre um ácido carboxílico final. Sempre um de cada. Amina primeiro e ácido carboxílico final. E aí eu tenho uma outra situação. Olha que interessante. Eu tive aqui um aminoácido, eu tive aqui um aminoácido. Quando houve a junção dos dois na formação de uma proteína, o que eu liberei? Eu liberei água. Então, quando eu junto 2 aminoácidos, eu libero uma água. Se eu juntar 3 aminoácidos, colocar mais um aminoácido aqui no canto, eu vou liberar 2 águas. Se eu juntar 10 aminoácidos, terei 9 águas. Se eu tiver 100 aminoácidos, terei 99 águas. É sempre a quantidade de água, um a menos da quantidade de aminoácido que eu tenho. Perfeito? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. Isso é um aminoácido composto de amina inicial, ácido carboxílico final e um radical. Radical significa que eu tenho um monte de elementos químicos aqui para cima, para nós agora não interessa. Vou formar uma proteína. Vou juntar esse aminoácido com esse aminoácido. Quando um aminoácido se junta com outro, eu quebro, tiro o OH do ácido carboxílico e eu tiro um H do grupo amina. Juntos, dois, libero uma água. Liberação de água. E aqui restabelece a ligação. O carbono vai se ligar com o nitrogênio, o que agora eu tenho aqui uma proteína. Só que essa proteína é formada por 2 aminoácidos. Um aqui e o outro aqui. Lembrando sempre, toda vez que eu tenho proteína,
toda vez que eu formo proteína, eu libero água. Beleza? Tranquilo? Sim. Muito bem. Agora nós vamos ver as funções. Aqui é um esquema. Eu tenho aqui o ácido carboxílico, tá aqui, ó, só para esquematizar, tá? Aqui eu tenho uma representação de uma proteína, de uma aminoácido. Então, aqui eu tenho o ácido carboxílico final, e aqui eu tenho as aminas. Então, eu tenho o HN2, que é a amina primária, tenho essa representação quando ela é secundária e terciária. A gente só vai usar essa primária. Lembra? NH2. Olha lá. NH2. H e H. Beleza? E aqui o C dupla OH, que é o ácido carboxílico. Com relação às funções desses caras, é isso que é importantíssimo. O que, que eu tenho? Eu tenho uma estrutura estrutural, uma função estrutural, forma a estrutura da minha célula. O que, que eu tenho lá? Eu tenho o colágeno, que é o que dá resistência na pele, nas cartilagens, ossos e tendões. É aquele ditado, a nossa pele, nós somos jovens. Se você puxar a sua pele da mão, por exemplo, e soltar, ela vai restabelecer logo onde ela estava, a função inicial de onde ela estava. Se você fazer isso com uma pessoa idosa, onde essa quantidade de colágeno é menor, a pele não tem tanta elasticidade, ela não tem tanta resistência. Então, colágeno é uma proteína que confere aí à nossa pele essa resistência. Eu tenho actina e a miosina. Isso está relacionado na contração muscular, no bom funcionamento do seu músculo. Repara que se você não tem a quantidade ideal de proteína, a contração do teu músculo não é perfeita. Uma contração deficiente, vamos dizer assim. Eu tenho a queratina, que impermeabiliza a pele, o cabelo e a unha. As mulheres que manjam disso, vai comprar um shampoo, tem que ser um shampoo que tem queratina. O que que é queratina? É uma proteína. E essa proteína, ela impermeabiliza, ela fecha, ela não deixa com que a água entre na pele, no cabelo ou na unha e não venha estragar, tá? E por último, é a albumina. A albumina é uma proteína que está, obviamente, dentro dos ovos. É a camada clara. A clara é a albumina. A clara é uma fonte de proteína. Então, essas 4 estruturas são estruturas, funções estruturais, tá? Galera, tem gente aí que tá com o microfone ligado. Desliga o microfone para mim, por favor, porque senão tem gente falando atrás de vocês aí atrapalha aí ao entendimento da nossa aula, tá? Depois, eu tenho aqui uma ação que a gente chama de enzimática. Enzimas que vão ajudar em reações químicas, vão acelerar reações químicas. Eu tenho proteínas que trabalham nessa situação, né? Regulando as reações químicas, principalmente as reações químicas que a gente menciona no nosso tema digestório, né? As enzimas digestórias, tá? Hormonal são os hormônios. Eu tenho alguns hormônios que são fabricados por proteína. Por exemplo, a insulina e o glucagon. Lembra a insulina o que faz? A insulina ela retira do sangue, do nosso tecido sanguíneo, o açúcar. E ele vai armazenar esse cara em outras regiões. E no caso, o glucagon tem um papel ao contrário deste. Ele pega o açúcar armazenado e ele joga na tua corrente sanguínea. Isso aqui é quando o seu teor de glicose está baixo. Deixa eu te dar um exemplo. Às vezes você está sabadão, vai fazer as suas coisas, sai com seu pai, com a sua mãe, você olha no relógio e fala, caraca, são 2 horas da tarde. Eu não almocei ainda. Você não almoçou, mas todas as suas células precisam de energia, precisam de glicose. Então, o teu corpo, vendo que essa taxa de glicose ela está baixa, ela libera, ela produz esse glucagon e ele pega o açúcar que está armazenado nos nervos e, obviamente, no seu fígado e joga para a corrente sanguínea. Então, repara que proteína também faz hormônio. Defesa não precisa nem falar, são os nossos anticorpos. Isso aí está em alta hoje, né? Com relação aí ao que a gente chama do coronavírus, né? Você precisa estar com seus anticorpos bem. Os linfócitos, bacilócitos, leucócitos, todos os ócitos, né? São aí os que a gente chama de células de defesa, são produzidas por proteínas. Nutritiva, foi o que eu falei. Quando você tem no seu desenvolvimento embrionário, quando você tem lá no desenvolvimento do embrião, depois da fecundação, um tecido de reserva, de alimento. Isso aqui aparece em grande quantidade com relação às aves. Se você pegar uma galinha, por exemplo, para ela tornar
um pintinho, ela tem aí um período que a galinha vai chocar esse ovo. A mãe não tem contato com o embrião lá dentro, ele está se desenvolvendo automaticamente. E ele está se alimentando do quê? De um tecido de reserva. Nesse caso, é a clara, que é a albumina, que é proteína. É esse composto que muitos atletas, caras que fazem aí o que a gente chama de halterofilismo, musculação e tal, adquirem para ter um desenvolvimento melhor aí na sua musculatura e nos seus exercícios, tá? Então, nutritiva, eu tenho lá no PV, que a gente chama de polo vegetativo, é uma reserva de alimento, de proteína para o pintinho, no caso da galinha, para o pintinho estar se alimentando, tá? E por último, a coagulação sanguínea. Então, eu tenho algumas proteínas que são anticoagulantes. Na verdade, vocês não passaram por essa experiência ainda, porque não tem nem idade para isso, mas quando forem doadores de sangue, vai perceber que esse sangue, ele vai ser, obviamente, disperso, né, em uma bolsa. Essa bolsa tem um líquido lá dentro, e esse líquido, obviamente, nada mais é do que uma proteína, que vai fazer com que o meu sangue não venha aí a coagular. Então, é uma estrutura anticoagulante, também em formato de proteína. Ou seja, amados, veja o papel, a quantidade de funções que a proteína tem no nosso corpo, tá? E por último, a gente tem aqui a desnaturação. O que é a desnaturação? Quando a proteína é destruída. Ela pode ser destruída por vários aspectos, 3 aspectos. Primeiro, quando elas são submetidas a elevadas temperaturas. Quer um exemplo disso? Se você pegar o ovo cru, você abre o ovo. Qual é a consistência da clara? Ela é líquida, opaca, pastosa, né? Quando você cozinha o ovo, coloca ele para ferver lá 15 minutinhos, 14 minutinhos, o que acontece? Quando você quebra o ovo, a minha clara, que era líquida, que era, obviamente, pastosa, numa cor opaca, né? Ela torna-se branca e ela torna-se resistente. O que aconteceu? As proteínas foram destruídas pela temperatura, tá? A variação de pH também acontece isso. Um exemplo, eu tô com uma proteína que ela é característico de um pH ácido. Se eu colocar ela num pH, obviamente básico, mudou o pH, ela também vai desnaturar, ela também vai perder as suas propriedades, o que ela não vai mais desenvolver a sua função. E em certos solutos, o que é soluto? Soluto a gente menciona como um sal ou um açúcar. Eu tenho uma proteína que está característico ao seu trabalho numa região doce. Se você muda esse organismo para uma região salgada, você alterou o soluto, ele também sofre alteração. Todas as vezes que a minha proteína é desnaturada, ela perde as suas funções. Por essa razão, meus amados, que obviamente a gente tende a grande preocupação, né? Quando a gente fala de febre alta. Ah, o cidadão lá está com uma febre mais de 40 graus. Gente, isso é um perigo gigantesco. Por quê? Porque eu tenho proteínas que estão no meu sistema nervoso central e uma vez essas proteínas em alta temperatura, ela desnatura e ela perde as suas funções. O que as crianças, adolescentes ou as pessoas podem até obter uma paralisação cerebral em prol dessa temperatura, em prol desse aquecimento muito grande, tá? Então, isso aí é um problema aí bastante significativo. Aqui eu trouxe algumas imagens para você, aqui eu trouxe para vocês aí um aminoácido, olha o grupo amina, o radical, nossa, professor, você colocou o radical em cima do outro. Gente, isso é tridimensional, ele está virando, não tem problema, o hidrogênio pode vir embaixo, olha o R como radical, e aqui o grupo carboxila. Aqui eu trouxe alguns elementos químicos, alguns alimentos, alguns vegetais, algumas estruturas que contêm bastante proteína. Por exemplo, o espinafre, ó, 50% dele é proteína. Você tem a couve, o brócolis, couve-flor, olha o champignon, o cogumelo. Você tem salsinha, pepino, pimentão e por aí afora. Olha a carne, 26%, que muitas vezes as pessoas falam, a gente precisa comer a carne, porque a carne é fonte de proteína. Tudo bem, ela tem proteína, mas tem bem menos do que um espinafre, bem menos do que uma couve. Olha o ovo, 12%, o tomate, 10% e por aí afora. Então, aqui, obviamente, se tem aí essa necessidade, tá?
Aqui, trouxe um esqueminha para vocês, claro, um esqueminha em inglês, que retrata aí as funções que a gente trouxe. Então, as classificações, as propriedades, as funções, as estruturas e por aí afora. Perfeito? Isso era o que eu tinha que falar para vocês, obviamente, sobre proteína. Ficou claro? Tem alguma dúvida? Parece um pouco complicado, mas nada como você dando uma analisada, uma estudada em prol, você não consiga entender. Perfeito? Tranquilo? Perfeito? Muito bem. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre vitaminas, tá? Eu vou de novo espelhar aí a minha tela, para que a gente possa falar neste carinha, tá? Semana retrasada, a atividade era você fazer uma tabela como essa. Só que, é claro, como eu sou um cara mega hiper bonzinho, e a minha função aqui é te ensinar, a gente vai trabalhar em cima dessa tabela. Se você quiser reproduzir essa tabela igualzinha, na verdade, dá uma modificada, escreva com as suas palavras, e fizer lá na nossa atividade, sem problema nenhum, tá? Aqui eu tenho as principais vitaminas. O que são vitaminas, gente? São estruturas reguladoras, são estruturas que vão desempenhar no nosso corpo funções altamente vitais. O grande problema das vitaminas, amados, são duas coisas. Primeiro delas, num bom vestibular, é claro, e é isso que a gente está preparando vocês, porque para um vestibular simples, fácil, qualquer um passa, e não é essa a intenção é colocá-los num vestibular de boa qualidade, ele vai pedir um nome químico. Então, por exemplo, um bom vestibular, ele vai começar o seu exercício, o retinol. Você fala, meu Deus do céu, mas que merda é isso? Eu não sei o que é um retinol. Então, o retinol, ele está falando da vitamina A. Diferente, por exemplo, um vestibular não tão conceituado, que ele já começa lá, a vitamina A. Então, infelizmente, amados, não é fácil, eu sei que não é, mas nós precisamos, obviamente, ter conhecimento e saber o nome químico, porque um bom vestibular, ele vai te solicitar isso. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, são as vitaminas do complexo B. Então, eu tenho a B1, a B2, a B3 ou PP, a B5, a B6, a B8, a B9 e a B12. Olha a quantidade de vitaminas que começam com B, que a gente chama de complexo B. Então, essas é o que dão aí para nós um pouquinho mais de trabalho, a gente ter aí a menção deles, tá? Eu vou fazer uma análise mais simples dessa tabela, depois você, obviamente, nos seus horários de estudo aí, faça uma análise mais concisa, tá? A vitamina E, também chamada de retinol ou axeroftol, esse é o nome. Ela tem a função de bom funcionamento dos olhos. Às vezes a pessoa não consegue enxergar, principalmente à noite, tem uma visão turva, não consegue enxergar. Vai num oculista e detecta, obviamente, que na alimentação dessa pessoa, ela está deficiente a quantidade de vitamina A. Então, a vitamina A está relacionada a uma boa saúde dos olhos e uma manutenção da membrana das células, a membrana plasmática que a gente vai estudar isso. Fontes. O ideal, amados, é que vocês saibam umas 5 fontes, tá? Eu tenho aqui leite derivados entre um queijo, um iogurte, por aí afora. Tenho ovos, fígado, cenoura, laranja, mamão, tomate. Na verdade, vegetais que são vermelhos, que apresentam esse pigmento chamado de caroteno. Então, esse caroteno é o pigmento vermelho que vai auxiliar aí na constituição desse cara. Se você não tem essa vitamina A, ou retinol, ou axeroftol, você tem a carência ou a falta. Ela te causa uma doença chamada hemeratopia. O que é isso? Cegueira noturna. Durante o dia você enxerga normal, durante a noite você não enxerga, tá? Eu tenho outra doença aqui, chamada axeroftalmia. Xeroftalmia, perdão. Provoca o ressecamento da córnea, a membrana fica translúcida do olho, você não consegue enxergar direito. E causa também um crescimento, um atraso no crescimento e o ressecamento da pele. Então, repara que por falta, pela carência da vitamina A, você tem aí essas 3 ações. Uma hemeratopia, que é uma cegueira noturna, uma xeroftalmia, que é o ressecamento da córnea, e você tem ainda um atraso no crescimento e o ressecamento da pele, tá? Bom,
Vamos começar aqui as vitaminas B1, essas vitaminas B do complexo B, chamadas do complexo B. Elas vêm aqui em cima, eu fiz uma análise, ó, tem a B1, a B2, a B3 ou PP, pode ser chamado dos dois tipos. B5, B6, B8, B9 e B12. Todos esses caras, gente, presta atenção. Se alguém solicitar a função desse cara, memorize todas as vitaminas do complexo B. Elas auxiliam no bom movimento dos nervos, da musculatura, dos nervos e por aí afora. Então, principalmente pessoas halterofilistas que fazem aí academia, esse tipo de coisa, eles tomam esse medicamento não, esse complexo vitamínico para sua tônus, para o seu músculo trabalhar de uma forma melhor. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu, professor Caio, faço 10 flexões de braço. Se eu tomo uma estrutura que vai melhorar o meu desempenho, isso é óbvio, eu vou fazer de 14 a 15 flexões. Então, sempre, vitamina B está relacionado a isso. No caso da vitamina B1, chamado de tiamina, ela oferece proteção aos músculos e nervos. Quando você sofre uma fragilidade, quando você tem uma lesão muscular, essa vitamina ajuda a restabelecer. Está nas leveduras de cerveja, germe de trigo, no fígado bovino. Professor, fígado de ave também pode? Pode em menos quantidade, o bovino tem mais. Eu tenho ervilhas, cereais, ovos e por aí afora. Na ausência dessa vitamina, da B1, o que eu tenho? A beriberi. O que é a beriberi? É uma fraqueza muscular. Poxa, se a vitamina B1 ajuda a musculatura, se você não tem ela, é fácil, gente, vai ter a fraqueza muscular. Crescimento retardado. Crescimento retardado não é que vai crescer uma criança retardada, é que você vai demorar para ter um crescimento. Então, o crescimento demora. Distúrbios neuromusculares. Então, comunicação dos nervos com o sistema nervoso central é abalado. Você tem algumas paralisias musculares, o músculo não mexe direito. Você tem aí inflamações generalizadas em nervos periféricos, nos nervos mais distantes. Então, olha, a falta de uma vitamina B1 pode causar tudo isso. A beriberi, que é a fraqueza muscular, paralisia e por aí afora, tá? Vitamina B2, também no complexo B, riboflavina, ela é importante na produção de energia no organismo, protege a atleta de lesões e melhora o desempenho, melhora o desenvolvimento muscular, como sempre. Onde é encontrado? Leite, queijo, iogurte, frutas, vísceras. O que são vísceras? Rim, fígado e por aí afora. Eu tenho ovos, carne, levedura de cerveja, amendoim, acelga, vegetais verdes folhosos. Verdes. Alface é um vegetal verde folhoso? Sim. Uma selga, uma couve, tá? E por aí afora. Quem não come a vitamina B2 tem aí 3 situações. A primeira delas é a queilose, que é o quê? Distúrbio bucais, irritação nos lábios. O lábio fica maior, fica inchado. Estomatite. Na tua cabeça, você já pensou que é uma inflamação no estômago, mas não é. É uma inflamação na boca, inflamação na gengiva, tá? E uma ação que chama-se fotofobia. Fotoluz, fobia, medo, aversão à luz. A pessoa que não tem essa vitamina B2 em grande quantidade, ela evita ficar em lugares claros. Ela tem aversão à luz. Então, lá, intolerância à luz e distúrbios cutâneos. Distúrbios cutâneos são irritações na pele, feridas na pele e por aí. Ou seja, lindões de Jesus, sem essa vitamina riboflavina B2, você tem queilose, que é a inflamação dos lábios, estomatite e inflamação na boca e fotofobia, tá? Vitamina B3, ou também chamada vitamina PP, no bom vestibular ele não vai colocar B3, ele vai colocar PP. É a nicotinamida ou niacina, é o nome mais utilizado, ou ácido nicotínico. Então, esses dois são mais utilizados, não medicina nem tanto. O que esse cara faz? Em doses normais, alivia a pellagra, que é uma doença causada pela desnutrição, o que forma fraqueza e dificuldade para engolir. Gente, engolir é uma atividade muscular. Então, se você não se alimenta disso, você vai ter dificuldade para engolir, tá? Aonde é que está esse cara? Levedura, leite, derivados, óleo queijo, iogurte, carne, fígado, cereais, pão integral, peixe, feijão e couve.
olha o feijão aparecendo, olha as carnes, né? Então eu tenho a carne do boi, o fígado, eu tenho os peixes de forma geral. O que causa que não tem essa vitamina? Causa pelagra. O que é isso? Feridas na pele, diarreia, intenso nervosismo, demência. Você tem uma alteração genética, tá? Então você tem um problema genético, um problema que vai causar ou danificar partes do seu sistema nervoso central. Então perceba, gente, por causa de uma vitamina, você pode ter problemas neurológicos, além da pelagra, que nada mais é do que feridas na pele, uma diarreia intenso, nervosismo e essa demência que é aí problemas neurológicos, tá? Vitamina B5, ácido pantotênico, ele compreende, ele ajuda a produção da coenzima A, que se refere a processos energéticos da célula, libera energia para a célula, libera energia para as células musculares. Onde está esse cara? Esse cara está em carne, leite, derivados, verduras, cereais integrais. Na ausência desse cara que te dá energia, simples, gente, o que você vai ter? Anemia. Ó, o Chaves aí, fadiga. O que é fadiga? É cansaço, canseira e dormência dos membros, principalmente os inferiores, braços e pernas, tá? Então você tem uma certa dormência. Então, falta dessa vitamina do ácido pantotênico, você vai ter anemia, fadiga, cansaço e por aí afora. Vitamina B6, piridoxina, ele participa da multiplicação de células, principalmente das hemácias. O que são as hemácias? São as nossas células do sistema, obviamente, circular, é o nosso glóbulo vermelho, tá? E influencia também em sistemas imunológicos e na influência do sistema nervoso. Então, repara, ele ajuda a produção de células das hemácias, ajuda no sistema imunológico, nos seus leucócitos, nas nossas células de defesa, e vai auxiliar também no sistema nervoso. Onde tem esse cara? Fígado. Você repara que a grande maioria das vitaminas que cai para cima, aparece fígado bastante vezes. Por isso que muitas vezes a pessoa vai fazer um exame lá de sangue e detecta que ela está anêmica, ela está com anemia. Pô, anemia, o que você vai fazer? Vai comer fígado, vai comer beterraba, vai comer algo forte para suprir essa ausência, né? Ou essa deficiência dessas vitaminas, no caso, estudados aí, tá? Então, você tem aí esse organismo. Então, tá na carne, tá lá no fígado, tá na levedura, cereais, já falei a carne, você tem o leite, ó, o leite também está praticamente em todos, legumes e grãos. Esse está mais fácil, né? Legumes em forma geral. Se você não tem esse cara, a piridoxina, você vai ter a dermatite, problemas na pele, de novo, atraso no crescimento, distúrbios gastrointestinais. O que é isso? Uma frequência grande de diarreia, quando o seu intestino, tanto o intestino grosso quanto o delgado não trabalha de forma adequada. Você tem uma anemia, porque você não absorve direito os nutrientes. Você tem aí sintomas mentais, também vai ter aí essa deficiência mental, tá? Bom, partindo para a segunda folha, vitamina B8, biotina. Ele atua na produção de processos energéticos e a síntese do que a gente chama de ácidos nucleicos. Nós vamos estudar os ácidos nucleicos em aulas aí para frente, e esses ácidos nucleicos nada mais são do que o nosso DNA e o nosso RNA, tá? Então, ele participa na produção desses ácidos nucleicos. Eu tenho a presença dessa vitamina nas carnes, nos legumes, nas verduras. Essa aqui tá fácil. E também, gente, presta atenção, em bactérias da flora intestinal. Você sabe que, principalmente no seu intestino grosso, você tem algumas bactérias lá, e elas auxiliam em produções de vitamina e absorção de nutrientes, tá? Não tendo essa biotina, você tem inflamações na pele e distúrbios neuromusculares. Claro, uma deficiência muscular para se locomover aí, obviamente, nos movimentos, tá? Vitamina B9 é o ácido fólico, uma coenzima que auxilia na produção de aminoácidos. Bom, aminoácidos, nós já vimos que os aminoácidos, eles vão formar as proteínas. Então, você precisa de uma grande quantidade de proteínas. Nós vimos agora há pouco, né? A finalidade das proteínas no nosso corpo. Então, eu tenho aí, essa vitamina promove aí a produção de aminoácidos, né? E de ácidos nucleicos, que também se refere lá ao DNA e o RNA.
Onde é que está essa vitamina B9 e o ácido fólico? No fígado, ou o fígado de novo. Coração e rins bovinos. Pô, professor, mas eu adoro lá um churrasco com coração de ave. Posso comer? Pode. Vai ter o complexo B9, a vitamina B9? Vai. Só que em menor quantidade. De boi, o coração de boi, uma quantidade um pouco maior. Hortaliças, que são as verduras, os legumes, ovos, cereais, frutas, amendoim e feijão. Olha o feijão aparecendo de novo. Se você não tem esse cara, se você não tem essa produção de aminoácidos para formar as energias, você vai ter lá o que a gente chama de anemia e diarreia, tá? Última vitamina B12 é a cianocobalamina ou vitamina B12. O que ela promove, gente? Ela evita a anemia e ajuda na formação e regeneração do sangue, ou acelera aí o crescimento, tá? Então, ele vai auxiliar na regeneração do sangue, na produção do sangue, tá? Às vezes você teve aí uma cirurgia, perdeu o sangue, essa vitamina está relacionada a repor essa produção de sangue perdido, tá? Onde está? Olha lá, fígado, coração, rins, aqui, desculpa, leveduras, leite derivados, eu tenho a carne, peixe, também entre o fígado, também entre o coração, olha os rins bovinos e sintetizada por bactérias do nosso intestino, tá? Então, aqui você tem as carnes, né? Então, carne propriamente dito, você tem os peixes, você tem o fígado, você tem o coração, você tem os rins, tá? O que causa se você não tem essa vitamina, a cianocobalamina? Você vai ter o que a gente chama de anemia perniciosa. O que é isso? São os glóbulos vermelhos imaturos no sangue. Eles não trabalham da forma correta. O que faz os glóbulos vermelhos no nosso corpo? Ele leva para todas as células. Vai levar alimento, vai levar oxigênio e ele vai tirar as impurezas. Então, se você não tem essas hemácias de forma bem desenvolvida, você tendo esses caras imaturos, é claro que você vai ter uma anemia, uma diminuição da quantidade dessas células, o que a gente memoriza e menciona como uma anemia perniciosa, ou seja, uma má formação aí desses glóbulos vermelhos no sangue, tá? Vitamina C, sair do complexo B, graças a Deus. Essa vitamina C, chamado de ácido ascórtico, está relacionado, obviamente, com o nosso sistema imunológico. Desde que eu me entendo por gente, minha mãe sempre falava, meus pais falavam que a vitamina C ajudava para você não ficar doente, para você não ficar resfriado e por aí afora. Então, ela ajuda a diminuir os efeitos da gripe, atenuar, diminuir, e alguns tipos de infecção. Então, ele também ajuda a regeneração aí de algumas infecções, a minimizar essas infecções. Acelera a cicatrização depois de cirurgias e é um organismo, aí, uma estrutura antioxidante. Não permite a oxidação, na verdade, promove a oxidação de algumas células, tá? Aonde está esse cara? Frutas cítricas, laranja, limão, acerola e por aí afora. Principalmente o acerola, gente. A acerola é uma frutinha, ela pequenininha, uma fruta de acerola, ela tem o equivalente à mesma quantidade que 15 laranjas em vitamina C. Então, isso é aconselhável, você tomar um suco de acerola, vamos dizer assim, que no mínimo umas 2, 3 vezes por semana, tá? Ah, professor, mas o suco de laranja também não é favorável? Legal, também é. Mas se você puder tomar acerola, uma quantidade maior de vitamina C, com toda certeza vai ser melhor para o seu corpo, tá? Repara que a banana também tem vitamina C, manga, caju, rabanete, alface. Você acha que a alface não servia para nada, né? Olha a vitamina C. Você tem o pimentão, couve, agrião, o brócolis e o espinafre. Olha o Popeye aí, né? Que comia espinafre e ficava forte, vitamina C, tá? Se você não tem essa vitamina C, você vai ter uma doença chamada escorbuto, ou a doença do marinheiro. Por que doença do marinheiro, gente? Presta atenção. Vamos pensar num navio, antigamente, as grandes navegações. Bom, os caras tinham que levar comida. Muito bem, colocavam lá um monte de comida. É óbvio que tem certas comidas que são perecíveis mais rápido. Por exemplo, uma laranja, dependendo de um certo tempo, ela vai estragar muito mais rápido do que uma batata, por exemplo. Então, o que acontece? Eles se alimentavam das primeiras semanas de alimentos que tinham a vitamina C. A partir do momento que esse alimento contendo a vitamina C acabava, porque eles se alimentavam de tudo, né? O que acontece? Eles não tinham mais essa vitamina. Então, essa vitamina C, ela ficava em ausência. E aí,
provocava o que a gente chama de escorbuto, ou a doença dos marinheiros, por essa razão das grandes navegações. Promove o sangramento da mucosa bucal e da gengiva, ocorrem hemorragias generalizadas na boca, anemia e a queda de dentes e intensa fraqueza. Então, repara que a falta da vitamina C causa o sangramento da boca, infecção da gengiva, hemorragias, anemia, perca dos dentes e intensa fraqueza. Por isso, então, essa carência dessa vitamina C ficou chamado aí por escorbuto ou a doença do marinheiro, tá? A vitamina D, cuidado com isso. Ah, professor, é a vitamina do sol, é a vitamina que é do sol. Cuidado. A vitamina D é chamada de calciferol, presta atenção. Ela ajuda, ela é intensificada, ela é ativada pelos raios solares. Todos nós, todos os organismos, precisamos de sol. Claro, um sol num determinado prazo, num prazo saudável. Por exemplo, das 7 horas da manhã até as 10h30 é um sol saudável. A partir das 10h30 não é mais. E aí, para o final da tarde, lá para umas 3h30, 4 horas da tarde, esse sol daí para frente também é aconselhável. Esses raios solares, eles ativam a vitamina D, e essa vitamina D pega o cálcio, o fósforo e o potássio da nossa alimentação e gruda, impregna nos ossos. Então, só para que você tenha noção, os recém-nascidos, as crianças, os bebês, têm que tomar sol. Só para que você tenha uma ideia, para a gente finalizar isso, na cadeia, os caras têm dias e horas que eles são obrigados a ficar no pátio para adquirir a vitamina D, tá? Então, isso é importante. Então, essa vitamina D, ela ajuda aí na absorção de cálcio, fósforo e aqui também o potássio, tá? Reduz os riscos de doenças renais, problemas no rim. Aonde está esse cara? Óleo de fígado de bacalhau, gema de ovo, leite e derivados, fígado de bovino, olha o atum, uma pizza de atum aí é sempre bem-vinda, né? Esse atum tem bastante vitamina D e manteiga, tá? Eu não estou falando margarina, estou falando manteiga, tá? Manteiga. Se você não tem esse cara que enrijece os ossos, é óbvio, gente, você vai ter raquitismo, você tem ossos moles, dentição defeituosa, crescimento retardado, a pessoa não cresce direito, má absorção de cálcio e fósforo, o que vai causar o esqueleto, o sistema ósseo dessa pessoa deficiente ou raquítica, por isso até mesmo o raquitismo, tá? Vitamina E, tocoferol, é uma vitamina que está relacionada principalmente à fertilidade. Isso em fêmeas, em mulheres e por aí afora, causa o aborto. No caso dos homens, causa a esterilidade, a diminuição da quantidade de espermatozoides sadios, tá? Então, esse cara, aí sim, vai aliviar câimbras, vai promover a distensão muscular, acelera a cura de lesões, ele é antioxidante, previne o aborto e protege as células contra os radicais livres. Inclusive, é uma das necessidades de nós, seres humanos, andarmos descalço, para eliminarmos para o solo os nossos radicais livres, né? Onde é que está essa vitamina E? Germe de trigo, soja, óleo vegetal, brócolis, ovos, leite, derivados, óleo ao peixe, folhas, né, hortaliças, com folhagens verdes, o amendoim, a aveia e o milho. Então, esses elementos, esses alimentos têm grande quantidade de vitamina E. O que ele causa? No caso dos machos, a esterilidade, no caso das fêmeas, o aborto. Causa anemia, lesões musculares, nervosa e fraqueza muscular. Então, são ações, obviamente, que isso pode acontecer, tá? E finalizando a nossa tabelinha, a vitamina K, a quinonas, tá? Filoquinonas ou antihemorrágicas são os nomes mais utilizados. Antihemorrágica, o próprio nome já diz, ela vai permitir, né? Obviamente, vai permitir aí com que o nosso corpo não tenha hemorragia. Ajuda na regulação do mecanismo de coagulação sanguínea e também atua na prevenção de hemorragia. Aonde está esse cara? Um nabo, em um derivado do leite, iogurte. Eu tenho a gema de ovo, brócolis, espinafre, olha a carne aparecendo de novo, frutas, hortaliças, olha o chá. Você toma um chá, você acha que você só está tomando um chazinho, você está adquirindo vitamina K, importante para a sua coagulação. Olha a alface, que você acha que não serve para nada. Couve,
repolho, a selga, e também são sintetizadas pelo nosso sistema digestório, tá? Por bactérias que lá presentes, principalmente no intestino grosso. E claro, a ausência da vitamina K vai causar dificuldades na coagulação do sangue e hemorragia, tá? Hemorragia, por isso, obviamente, eu tenho aí a diminuição deste organismo. Perfeito? Então, esse cara vai ajudar a prevenir a coagulação e, obviamente, a evitar hemorragia. Ou seja, meus amados, mediante isso, eu finalizo as nossas vitaminas. Repara que tem uma grande quantidade de vitaminas, cada um com as suas características, cada um com as suas doenças. O que eu quero que vocês façam agora? Agora vocês já têm condições de fazer aquela tabelinha que eu pedi semana passada. É que semana passada nós não tivemos aula, fica complicado aí vocês fazerem, aprender sozinho. Então, aproveita essa tabelinha que eu fiz para vocês, tá? Como eu mencionei, a nossa aula, ela foi gravada, eu vou disponibilizar lá no YouTube, vou mandar o link no grupo da gente, dá uma escutada de novo, tá? Veja as vitaminas, usa o meu áudio, a minha visão, para preencher a vitamina, pode ser muito semelhante àquela que eu fiz, minha função é, obviamente, que vocês aprendam. Beleza, meus amados? Ficou alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Nada? Tranquilo? Não. Então tá bom. Amados, foi um prazer estar com vocês. Obviamente, um bom aí tarde, uma boa noite. Aproveita para já fazendo as atividades, não deixa tudo para o final. Repara que comigo é a terceira atividade para ser feita. Então já aproveita que eu falei de proteína, já falei, obviamente, de vitamina, já façam essas atividades. Para o Bernardo tá clássico, ele faz isso, já fez isso algumas vezes. Se ele tem dúvida, ele manda mensagem no meu WhatsApp mesmo. E eu estou aqui para isso, eu estou à disponibilidade de vocês. Se surgir dúvidas, fico aí à total disposição de vocês para saná-las. Tá bom, galera? Para vocês aí uma ótima tarde, um bom estudo e precisando eu estou por aqui, tá bom? Fica com Deus, beijão, tchau, tchau, galera.